Vamos ao antes pelo contrário, com o Pedro Delgado Alves e o José Eduardo Martins. Boa noite aos dois. Pedro, começo por ti. Porquê que o PS tem tido tanta dificuldade em se posicionar neste caso? Bom, boa noite a ambos. Não tem tido dificuldade, eu acho que... André Ventura diz que está refém de Luís Neves, tanto quanto o PSD. Isso diz André Ventura, mas, enfim, não usando os adágios populares, nem tudo o que André Ventura diz escreve, aliás, quase nada. Eu pensava que isto dizer que nem tudo chega ao céu. Havia vários. Ainda hoje, Sérgio deu uma entrevista sobre este assunto e tem sublinhado os mesmos pontos. Ou seja, naturalmente o Ministro está numa situação bastante de fragilidade, ou seja, até conseguir prestar os esclarimentos de casos que vieram a público e que, no fundo, no que respeita, por um lado, à gestão do tempo da PJ e depois, no fundo, a ligação com as empreitadas na sua esfera familiar, até que consiga esclarecer o que ainda vai sobrando e o que ainda são aspectos por esclarecer, naturalmente está prejudicado porque a autoridade que, enquanto Ministro da Administração Interna, precisa, não a tem em pleno, ou seja, é interpelado sempre que vai a qualquer sítio sobre estas matérias e, portanto... É só esse o problema? Mas isto não é um problema de sumenos, ou seja, isto é um problema significativo para um membro do Governo, ainda para mais numa pasta bastante crítica, uma pasta que até veio, enfim, de uma substituição acidentada e, portanto, não tem tido, não tem havido tranquilidade naquela esfera e, portanto... Há 2 semanas, 3, este caso tem talvez um mês, não terá um mês, terá 3 semanas mais ou menos, 2 semanas. Não era, se quisermos, uma zona de fragilidade do Governo, era um Ministro que tinha boa reputação, que tinha boa imagem pública, que trazia o seu histórico enquanto diretor da Polícia Judiciária e, de facto, agora está no olho do furacão desta perspectiva e, portanto, hoje deu a nota de que prestará esclarecimentos e, de facto... Mas demorou algum tempo o PS ter essa atitude um bocadinho mais... Nota, os factos também se têm vindo a adensar, se quisermos, ou seja, consoante há mais notícias, aquilo que inicialmente era uma história, no fundo, pontual sobre uma utilização do mesmo empreiteiro em coisas que respeitavam às propriedades pessoais do Ministro e que tinha sido o mesmo prestador de serviços da Polícia Judiciária, tinha uma dimensão que era suscetível de esclarecimento rapidamente, depois têm surgido mais notícias e outros factos e, obviamente, não é que seja uma bola de neve ainda no sentido de uma avalanche, mas é uma bola de neve que avoluma e por isso é que, quanto mais depressa, isso foi o que o secretário-geral do PS disse hoje à Renascença e ao público, é quanto mais depressa prestar esses esclarecimentos, melhor, porque se de facto perde esse tempo de fragilização e dá espaço depois para um aproveitamento bastante mais populista do que o pedido de esclarecimentos. Quando se fala Comissão de inquérito. Comissão de inquérito, aliás, acho que o que o André Ventura terá dito é a comissão de inquérito a todo o tempo de gestão da Polícia Judiciária. Depois, obviamente, um populista consegue sempre pegar num caso que é problemático e que é fragilizador e que é, no fundo, gera dilemas ou pelo menos gera perguntas, transformá-lo numa coisa muito pior ou pelo menos dar a percepção de que consegue sempre carregar muito mais e aproveitar e cavalgar dele. Eduardo, faz sentido uma comissão de inquérito ao tempo de gestão de Luís Neves na Polícia Judiciária? A IEL também quer, entretanto, diz que quer ouvir o Ministro de Urgência no Parlamento. Sim, a política tem feito um esforço para fazer da política uma espécie de jogo maniqueísta de futebol. E eu acho que as pessoas em casa, para quem eu me disponho a vir aqui comentar, ligam um pouco ao que a IEL ou o Dr. Ventura querem, até porque o Dr. Ventura, nos acusados do rato de coisas tão graves, presume sempre inocência e o único polícia com quem embirra é o polícia que foi ao Parlamento dizer aquilo que ele não gostava de ouvir sobre a relação entre a criminalidade e a imigração. Portanto, o Dr. Ventura tem nenhum compromisso com a verdade ou com o resultado, diz isto porque lhe convém. Mas Luís Neves deve não dar explicações. Dito isto, a mostrar documentos. Eu gostava de começar, porque ainda não falei disto a semana passada, não estive cá, de dizer que ao comentar isto me sinto uma espécie de figurante de uma peça que não domino, que não conheço. O que eu tenho sentido nestes 15 dias perante este avolumar de factos é que de facto a maior parte de nós estamos como os acorrentados da alegoria da caverna de Platão, não é? A realidade está-nos a passar por trás e nós só vemos umas sombras dessa realidade. E é essa a sensação que eu tenho tido permanentemente desde que este caso começou. Manifestamente, o que é evidente, coisas que são factuais e evidentes. É factual e evidente que de dentro da máquina da justiça, dentro da Polícia Judiciária, para sermos mais precisos, alguém quis, por alguma razão, tramar o antigo diretor nacional da Polícia Judiciária. Não. Com ou sem razão. Agora veremos o que é que resulta destas coisas todas, mas isto não aconteceria se não estivesse a haver uma vendetta em curso. Ora, isso tem muito pouco a ver
Isso prende-se depois com capilaridades tão estranhas que eu, não as conhecendo, tenho a maior dificuldade de as comentar. E é por isso que a pergunta se Luís Neves estamos está a ver ou quem não... vai beber à bica dessa situação criada. Ou seja, não estamos a ver a bica e a fonte, estamos só a observar o fenómeno de quem é que vai com o seu cântaro tentar sacar qualquer coisa. E basicamente tem sido isso. Tal como no caso da educação, as pessoas mais que resolver os problemas tentam tirar qualquer coisa com o seu cântaro. Espera, este não acabou. O que eu queria dizer? Tendo dito que o Dr. Ventura não me interessa, tendo dito que mais importante que isso, me sinto mesmo acorrentado na caverna, a não ver a realidade, diria que não fora isto e a posição sobre o Ministro da Administração Interna era mais ou menos simples, quer dizer, um ex-diretor da Polícia Judiciária, hoje Ministro-chefe de todos os polícias, a ser ouvido num inquérito determinado por atos que o próprio praticou, não é exatamente a melhor situação para um Ministro da Administração Interna estar. Por outro lado, o Primeiro-Ministro, recordemos isso, tem atrás de si 2 tentativas e erro com as anteriores Ministras da Administração Interna e uma época de fogos a começar. Portanto, eu diria que, atento tudo o que eu disse agora, e estas circunstâncias todas, Luís Neves tem uma ocasião de recuperar a sua parte, da sua credibilidade e depois de reconstruir, que é as explicações que vai dar agora. As explicações que vai dar agora e tem que dar rapidamente. E, portanto, eu até lá, já está para dar já espero pelo Jornal da Manhã, ok? Que isto é um salame a ser fatiado, amanhã há de haver outra fatia. Mas já espero pelo salame da manhã para ver se a fatia é preocupante ou se é só mais uma espécie de fé de ver. E depois, quero ver as explicações do seu ministro, porque acho que elas são devidas. Se ele está a ser vítima de uma vendetta, porquê que não mostrou, não explicou mais cedo? Está a deixar a volumar-se. Eu não tenho sequer a certeza que ele seja a ser vítima de uma vendetta. O que eu estive a dizer, Ana, é que eu não percebo nada disto. Pois. E que acho muito grave haver muita gente a achar que não se percebe nada disto. Porque isso significa que há aqui um mundo subterrâneo do qual não participamos, mas que é por se move, não é? Apesar de tudo, anda. Muito bem. Vamos passar aos exames, Pedro. Enfim, o ministro tem ou não tem condições para continuar no cargo? Porque, por exemplo, vamos pegar na questão das contradições em relação ao teste piloto de filosofia. Conseguiste perceber alguma coisa? Eu acho que há 2 questões novas esta semana. Superadas as dificuldades da semana passada, as notas lá foram sendo publicadas também, não correu como o ministro prometeu que correria e foi acidentado esse processo, mas há duas novidades, há 2 questões que passaram a ter que ser avaliadas. Uma é precisamente o piloto, ou seja, o facto de se ter avançado para isto sem a devida análise do que tinha sido o piloto. Mas já agora 2 notas... Não sabia que havia informações... Eu dava só 2 notas. Sim. Eu acho que é estranho que não tenha havido um relatório escrito do piloto. Não estou aqui a dizer que a responsabilidade de ter que o produzir era do anterior Presidente do Júri, mas que não tenha havido essa... Enfim, se um piloto serve para alguma coisa é para depois ser mensurável a nível de eficácia e depois precisa servir de comparativo. Isso já mas mesmo não tendo sido escrito, sabemos que houve informações. Certo. Não estou a imputar isto ao Ministro Fernando Alexandre, mas estou só a dar nota que, a fazer-se um piloto, é para que dele depois extraiam coisas. Dito isto, o Ministro sabia que tinha havido piloto, o Secretário de Estado foi informado de dados que não eram necessariamente positivos, ou seja, mostravam fragilidades. E, portanto, isto dá-nos uma perspectiva, ou confirma o que já se suspeitava, de que no conjunto eu estava aqui a tentar fazer as analogias do costume, os 7 pecados mortais, mas está tão batido que não vale a pena, não sei se chega a 7. Mas dos vários, eu acho que erros que são cometidos pelo Ministro Fernando Alexandre e pela equipa ao longo do tempo, há uma dimensão que é esta, que é a da negligência na avaliação do piloto, que claramente falha. Depois há a imprudência, mesmo que o piloto tivesse sido avaliado, tivesse aquilo sido ponderado, tivesse sido feito o necessário para corrigir, há alguma imprudência em avançar para a generalização para todas as provas sem ter mecanismos alternativos. Portanto, esse é o aspecto seguinte. Não havia plano de contingência, tanto quanto nos apercebemos. Não havia plano B caso as coisas corressem mal. E ainda por cima isto acontece ao mesmo tempo. Tinha havido uma reforma importante do Ministério. E, portanto, isto é um conjunto de erros que, no fundo, é quase a tempestade perfeita. É como, às vezes, como dizem os especialistas dos acidentes aéreos, eles normalmente não acontecem porque há um problema. Normalmente é preciso uma sucessão de problemas que depois se alinham. Mas, acima de tudo, ainda houve má gestão da crise a 2 níveis.
na incapacidade de ter respostas rápidas que rapidamente tranquilizassem todos os interessados e na desvalorização comunicacional, fazendo passar a ideia que o problema não era assim tão grave, quando os diretamente interessados sabem que é, e portanto sabem que é, não é o Ministro a dizer na televisão que não é tão grave quanto eles pensam, que vai convencê-los do contrário, porque eles têm bem noção do que é que vai acontecer de seguida, que é o problema para os do secundário e para os do 12º em particular, no que respeita depois ao acesso ao ensino superior. E esta é a segunda nota da semana, ou a segunda novidade da semana, que é o facto de a resposta ou a medida mitigadora proposta pelo Ministro não resolve inteiramente o problema e alguns dos aspectos que procuram corrigir os problemas na correção dos exames também vão piorar o tema da equidade no acesso ao ensino superior neste ano letivo de 25-26 para o ano letivo de 26-27. Ou seja, a ideia de que se cria uma fase alternativa para encaixar na segunda fase não resolve o problema dos alunos que ficaram prejudicados por problemas da correção na primeira fase. Porque a primeira fase da candidatura é para todas as vagas que vão ao concurso. Só as que sobram da primeira fase é que vão à segunda fase. O que significa que... Não concorrem ao mesmo universo. Não concorrem ao mesmo universo. Exatamente. Ou seja, não é isso. O problema é que as vagas que sobrarão, obviamente, para haver equidade, esta época a primeira suplementar... fase são 56 mil, sabes quais são? As outras não, é o que vier. E, portanto, neste contexto, e depois tem outro problema adicional que eu ia acrescentar. A solução teria que passar por uma revisão do calendário, que era o Ministro não queria, era teimoso, não quis dar o braço a torcer e não tomar as medidas corretivas que se impunham. O que era necessário era que os efeitos da eventual fase suplementar de provas se repercutissem na primeira fase, onde de facto garantiria, com equidade, podia dizer-se, bom, uns fizeram um teste, outros fizeram outro. Mas isso também já acontece, porque há grelhas diferentes, há matrizes diferentes, não era por aí que o gato ia às folhas. O problema adicional que acresce aqui... equivalentes, não é? O problema adicional que acresce aqui é o que soubemos esta semana de alguns daqueles erros de correção em que alunos viram os seus exames corrigidos e que depois, mal corrigidos e que depois baixam as respectivas notas, sendo garantido sempre o 9,5, os 95 pontos a todos. Ora, isto também vai inquinar outra vez o resultado. Porque, na verdade, são alunos que vão ficar em condições de poder concorrer, para evitar um problema de reclamação, evidentemente, mas que cria um problema, ou agrava, torna ainda mais inclinada a iniquidade, que é de estarem não a concorrer para o mesmo universo, estarem uns prejudicados e outros não, e outros, objetivamente, obviamente, a intenção não é beneficiar estes que vão ficar com o 9,5, mas objetivamente ficam beneficiados em função do teste que efetivamente realizaram. Portanto, este é o novo, se quisermos novo, mas provável problema que se verificaria de um grave desequilíbrio, uma grave distorção da igualdade neste concurso de acesso a este ano letivo, sem que estas medidas sejam satisfatórias e, em alguns casos, até podem ser contraproducentes no efeito que produzem. Distorção que o Ministro não reconhece. Em todas as declarações que tem feito, isto não entende, não vê desigualdade, não percebe onde está o problema, mas em relação aos alunos que se queixam que depois têm que estudar outra vez tudo novo para essa nova fase. É suposto não estudarem tudo novo. Isso eu também tenho dois lá em casa que se me vierem dizer que têm que estudar tudo novo, têm um problema. Mas vamos lá ter, agora, vamos ter noção. Vamos concentrar-nos no essencial. No essencial. Muito bem. Este problema de equidade existe de facto e a jurisprudência do Tribunal Constitucional sobre isto manifesta-se. Se alguém vai a uma segunda fase que não é o mesmo universo que a primeira e se isso acontece por causa da alia discricionária das decisões administrativas, está prejudicado e não está numa situação de igualdade. Eu acho que é aliás a isso que o Presidente da República se referiu no outro dia. Mas isto não correu bem, não é? Aliás, os números de candidaturas, que são 6 vezes menores do que foram há um ano, revelam porque as pessoas estão à as pessoas espera estão aflitas, ainda. As pessoas estão inseguras, aflitas, não? estão à espera. Portanto, estão à espera de resultados. Imensa gente foi fazer uma segunda fase só por descargo de consciência. Mesmo sem ter a revisão, mesmo sem ter a revisão da primeira. Mesmo quem não pediu o resultado da revisão da primeira, conheço muita gente que foi à segunda fase. Aliás, acho que um problema da maior parte das pessoas que falaram sobre isto é que não são pais ou pais de alunos nesta circunstância ou alunos nesta circunstância, porque independentemente deste desporto nacional que é, eu defino o que acho em função de se gosto ou não gosto do Ministro, se acho o Ministro competente ou não acho o Ministro competente. Eu gosto do Ministro, eu acho o Ministro competente, acho seguramente que é das pessoas mais preparadas do Governo. Mesmo depois disto? Como estou aqui. Sim. Então tem condições para continuar. Claro. Mas acha que cometeu... Não, mas vai penalizado. Olha, na minha opinião, vai penalizado. As notas dos meus, eu tive um azar estatístico lixado. Só saíram ambas na segunda-feira. E isto causou desconforto às famílias, às pessoas, a quem marcou férias. Quer dizer, isto teve... É que eu ia dizer, isto causou
foi um processo que o risco... Eu não quero saber se não haver relatório escrito, é extraordinário. Extraordinário. Eu não quero saber se havia relatório risco. Não é uma decisão prudente, como eu disse aqui, mesmo sem saber se havia relatório há 15 dias. Não era uma... Isto tinha-se feito com o 9º ano. Tinha-se testado generalizar ao 9º ano, cuja única consequência teria sido, se alguém tivesse uma disciplina a mais para chumbar ou para passar, faria essa diferença. No resto, não condicionava a vida seguinte, o acesso ao ensino superior, fazia-se o teste com o 9º ano todo. Porque depois, outra das coisas que correu mal é que isto é um processo em que havia novidades, num processo gerido por uma administração nova e um processo altamente segmentado, em que uns digitalizavam, os outros analisavam. E partia o teste aos bocadinhos. E partia o teste aos bocadinhos. Portanto, não é que... Eu ultimamente também tenho visto muita coisa, é como a lógica do aluno que tem que estudar 2 vezes. Também tenho visto muita gente queixar-se que o exame estava mal corrigido. Mas são coisas que acontecem todos os anos. Sim. O que aconteceu aqui de diferente foi, de facto, um atraso no modelo de classificação por decisões tomadas pelo Ministério da Educação. O Ministro deixa de ser um homem competente e inteligente? Não, basta conversar com ele. O Ministro é uma pessoa que cometeu um erro. Com certeza que sim, no meu ponto de vista, que estou aqui a comentário, não tenho mais nenhuma responsabilidade se essa. Se isso é bom ou mau para o Governo, é mau, é mau. Fica na cabeça das pessoas, foi provavelmente dos piores momentos que o Governo teve desde que entrou em funções. Ficou a dever um dos seus piores momentos a um dos seus melhores ministros, concedo, melhor para o Governo, mas não foi bom. Não foi bom, bem, não correu bem. Temos 3 minutos, vamos dividir isto irmamente. Sobre o Médio Oriente, Pedro, temos Trump novamente a ameaçar, novamente com mais uma grande operação. Voltámos a maio, junho, parece, ou seja, aquele conforto, aquele acordo, aquele cessar-fogo, de facto, aqui quando tivemos a oportunidade de o analisar, manifestamente ele representava, por muito que Trump tentasse o inverso, era o reconhecimento do fracasso da estratégia que tinha desenhado para resolver o conflito. Mas agora o que vemos voltamos a ter Trump errático, Trump a pedir dinheiro ao Congresso para ganhar uma guerra que ele já ganhou e que ele já proclamou como tendo sido uma vitória retumbante, mas acima de tudo enfim, todo o fogo de artifício em torno das declarações de Donald Trump em matéria internacional, hoje até a sugestão do Infantino na ONU, portanto, obviamente tem um grau de burlesco que já não pode. ou o Platini, portanto, se tivesse de fazer uma escolha, em qualquer caso, ainda para mais, os presidentes da FIFA são sempre europeus e, portanto, o próximo turno para o próximo secretário-geral nem cai à Europa, mas isso já é sofisticado mais para essa análise. O ponto é só, estamos outra vez numa estrada de incerteza, sem previsibilidade e, muito provavelmente, aquilo que já temíamos e que sentimos, a nível de custo de vida provocado pelo aumento dos combustíveis, já começámos a senti-lo novamente. E, portanto, esta nota de fim ou melhor, início de verão não antevê nada de bom, justamente hoje, ou nestes últimos 2 dias, ontem e hoje, quando vemos alargado ao Mar Vermelho, por via dos proxies dos Houthis, o problema, o alargar da zona de conflito, sem grande capacidade. Abre mais uma frente, que é outra vez disruptiva do comércio internacional. É mais um estreito ali, não é? É mais um problema que não existia antes do início destas operações. Portanto, eu sinto que estou outra vez a dizer as mesmas coisas que tinha dito em maio, em junho, perante um problema que aparentemente não tinha solução, mas desta vez, claramente há um extremar e uma dificuldade muito maior em conseguir voltar a sentar as partes à mesa para tentar resolver o que seja, e, portanto, neste meu minuto e meio é só coisas de pessimismo. Eduardo, eu sou ainda mais pessimista. Pronto, mais pessimista ainda sim, sim, vou conseguir ser mais pessimista, porque o problema do Mar Vermelho não é o Irão ter dado ordem a mais um dos seus proxies para fazer pirataria em águas de comércio internacional, interromper o comércio mundial ou controlar como controla o Estreito de Hormuz, que o Irão controla o Estreito de Hormuz ou que os Houthis possam afundar barcos no Mar Vermelho, são coisas que nós devíamos estar todos tristes e aborrecidos que isso aconteça, não é? Agora, que quem foi tentar corrigir tenha piorado, isso também me parece manifesto, mas eu não sei qual é o caminho alternativo. Há uma coisa que eu sei que é verdadeira, nós nunca mais teríamos paz no mundo
se o Irão tivesse a possibilidade de enriquecer urânio até ter uma arma nuclear, porque ao contrário de todos os outros que aguardam para si, não hesitariam em usá-la. É a minha convicção profunda. Mas temos agora acho que é este acordo para a Arábia a Saudita maior dá a parte das possibilidade pessoas. à Arábia Saudita fazer o mesmo. É a chamada détente. Como conseguimos parar os iranianos com a Arábia Saudita, vamos tentar dar qualquer coisa à Arábia Saudita para ver se eles têm um problema direto, como havia de antes, quando havia as fronteiras do Pacto de Varsóvia. Mas havia a tese de que o aparecimento de armas nucleares no subcontinente indiano, dos dois lados, na Índia e do Paquistão, terá sido o que, em grande medida, poderá ter contribuído para o fim de guerras convencionais. Apesar de há 2 anos ter havido tropas no terreno, mas limitado e que rapidamente terminou. Mas, teoricamente, no contexto do conflito no Médio Oriente, já temos uma potência nuclear não assumida, outra que potencialmente a pode ter, e, portanto, nesse sentido, também esta ideia da dissuasão... Não é a mesma coisa que a potência nuclear não assumida seja Israel ou seja a Arábia Saudita. Isso concedo. E, sobretudo, o Estado Islâmico. E se for outro Estado... Exatamente, outro Estado Islâmico. Exatamente. Era só... Mas sim, é diferente dessa perspectiva da autoridade enquanto player da região com outro... Mas, mais uma vez, é testar no fundo, é brincar com o fogo, literalmente, porque está por demonstrar que a racionalidade dos intervenientes, hoje temos uma liderança iraniana muito mais radicalizada do que tínhamos no passado, que se tivesse a arma nuclear, muito provavelmente teria recorrido ou teria havido um risco muito superior à sua utilização em contexto convencional, obviamente não em contexto estratégico, mas em contexto convencional, para travar operações em curso. E, portanto, eu gostava só de dizer uma última coisa. Eu gostava só de dizer uma última coisa em que estou de acordo com Trump. É preciso tirar Infantino da FIFA, mas é para mandar para casa. Muito Obrigado. Bem. Obrigada, José, e boa noite.